Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a complexa definição do quadro eleitoral para cargos majoritários. A entrevista foi gravada. Quem analisa é o cientista político Vitor Marchetti, professor de políticas públicas do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal do ABC. Muito obrigada, professor, por estar conosco. Um ano eleitoral de grandes incertezas e o que já surpreende é um número tão elevado de candidatos à presidência da República. O que é que explica nesse ano tanta gente se aventurando? Olha, Maria Lídia, eu acho que a gente está numa tendência de bater ou chegar muito próximo do recorde de candidatos à presidência da República, que foi em 1989, quando tivemos 22 candidatos à presidência da República. Né? Puxa, gente, eu juro que eu tinha esquecido esse número. Porque qual era aquele cenário, né? E é importante a gente entender a diferença entre eles, e eu estou trabalhando com um cenário que a gente vai chegar próximo a 18 candidatos em 2018, né? Algo próximo disso. Eu estou trabalhando com esse cenário de 15 a 18 candidatos. Né? Em 1989 era o sistema se reorganizando, né? Todas as demandas sociais, as demandas políticas estavam sendo desrepresadas, né, por conta dos anos de regime militar, a competição política se reorganizando, os movimentos sociais se reorganizando. Então a gente tinha um sistema político descoordenado, mas no sentido de se recompor. E trazendo para os tempos atuais. E aí nós tivemos, ao longo desse período todo, um processo de organização do sistema político brasileiro. Tanto que o número de candidatos à presidência da República cai bastante, né? A gente chega a anos com 8 candidatos, 6 candidatos, mas efetivamente 2 candidatos competitivos organizados em torno de PSDB e PT, né? Que reuniam em primeiro turno mais de 80% dos votos em média. Não é pouco. Quer dizer, um sistema com tantos partidos, 2 partidos conseguirem capitalizar tantos votos não é pouca coisa. E a gente chega em 2018 num cenário diferente de 1989 de desconstrução do regime. E essa pulverização de candidaturas é o maior sinal dessa falta de coordenação do sistema, dessa desarticulação do sistema. Agora, no plano das intenções, né, desse povo todo, são candidaturas para valer? Ou muitos deles estão aí se credenciando porque já estão se colocando no balcão de negócios para as vantagens futuras? Sem dúvida, a gente vai ter um grande número de candidatos que estarão com essa lógica, para se cacifar para cargos futuros, para se cacifar numa moeda de troca num segundo turno, para se cacifar numa negociação de composição de governos futuros. Certamente a gente vai ter um contingente bastante expressivo de candidatos com essa natureza. Mas o fato é que ter tantos candidatos, ainda que essa lógica impere, não é natural, não é normal. É sinal que o nosso sistema não está conseguindo mais organizar as suas disputas intrapartidárias. E o quanto a incerteza sobre o futuro de Lula contribui e estimula para esse grande número de candidatos? Eu acho que muito, né? Eu acho que, para além da incerteza do cenário eleitoral, a gente vive num cenário de incerteza social, né? Porque, veja, você já tem pesquisas indicando que você terá um grande número de eleitores que hoje declaram voto no Lula e que não declaram voto em ninguém caso o Lula não seja candidato. E é um contingente bastante expressivo. Somando num cenário de tensões sociais, quer dizer, a gente está vendo no noticiário que essas tensões sociais contra movimentos sociais, as tensões políticas, o país continua incendiado, né? O grande fator de uma eleição é tentar pacificar um país em torno de determinados programas, de determinadas candidaturas. Num cenário como esse, em que a gente corre o risco de ter um absenteísmo alto, ou seja, um eleitor que prefere não escolher ninguém, ainda que você tenha 18, 15 candidatos, que prefere não escolher ninguém, com caos social, com convulsões por conta de crises econômicas, desemprego alto, de tensões políticas indo para um nível de acirramento muito preocupante, a gente tem um cenário que de fato desperta a nossa atenção e preocupação. Agora, o PT, na luta por uma sobrevivência política, depois de tudo que passou com denúncias, com prisões e a situação do líder maior, que é o ex-presidente Lula, insiste ainda naquela coisa de que o impeachment foi de golpe, que Temer é um presidente ilegítimo e que Lula é inocente, é uma vítima, se for preso, será preso político, etc.
Acontece que nós somos surpreendidos pelo governador da Bahia, né? Que dia desses disse, Rui Costa, que o PT tem que esquecer essa coisa do impeachment e conquistar os votos daqueles milhões de brasileiros que quiseram naquela época o impeachment de Dilma Rousseff. Isso é indicador de que entre os aliados de Lula já começou a debandada na luta pelo salve-se quem puder? Eu acho que é um pouco diferente disso, Maria Lídia. O Lula foi pintado como um radical de esquerda por certos setores da sociedade, mas o Lula sempre foi uma representação de um centro, né? Quer dizer, se você pegar da Carta aos Brasileiros para cá, o Lula representava um pouco a construção desse pacto, um pacto moderado, que discutia com vários setores. É um governo que discutia com o setor financeiro, com o setor dos trabalhadores, com movimentos sociais. Mas depois do impeachment o discurso mudou. Pois é, claro, porque aí o que acontece, né? Você está... Depois de todo esse processo, você precisava resgatar algum tipo de agenda e se reconectar, né, com um movimento social que naquele momento era o responsável maior pela reeleição da Dilma, né? E a reeleição da Dilma ela se deu muito por conta da pressão desses movimentos. Já no começo do governo Dilma, ela, no famoso cavalo de pau, que muda um pouco a lógica da orientação da política macroeconômica, já se perde ali um pouco da conexão com esse movimento social. O decorrer dos anos desse processo, que culmina no impeachment, faz com que o PT tenha que voltar com força para o diálogo com essas bases, e aí sim ele deixa de fazer o discurso moderado, para se reconectar com as suas bases. Mas o PT hoje tem quadros parlamentares e quadros institucionais que tem percepções moderadas da política muito maior do que certos setores gostam de pintar, né? Então eu vejo que esse movimento, Jacques Wagner é uma representação disso, né? Quer dizer, vários representantes hoje que se colocam como lideranças petistas sabem que o futuro do PT, ou que pelo menos um DNA do PT, passou a ser essa capacidade de articular com posições à esquerda, mas migrando para o centro. Qualquer um que queira vencer eleições no Brasil hoje vai ter que migrar o seu discurso para o centro, né? Seja quem vem da direita, seja quem vem da esquerda, né? E esse é um desafio, por exemplo, para Bolsonaro, né? Que está muito marcado lá à direita, que dificilmente vai conseguir vir para o centro, né? E tem, para uma análise política, tem consistência um argumento do publicitário Nizango Anais, isso para encerrar, que disse que o Bolsonaro era o Dorflex, porque ele poderia tirar a dor, o pesar dessa população que está tão sofrida e desiludida, por ser o único que está tendo um discurso que atende a essa demanda da população brasileira. Isso tem consistência em termos de análise política ou é aquele jogo de palavras tão próprio do mundo da publicidade? Eu acho que ele tem sentido num momento, eu diria, mais pré-eleitoral, porque quando a coisa começar de verdade, as pessoas vão ser chamadas à responsabilidade. Quer dizer, não é possível que, diante das coisas que a gente esteja vivendo no país, a nossa sociedade vai aceitar um candidato que diz que a função da polícia é matar, né? Diante de tantas atrocidades que a gente tem vivido no país, eu tenho muita dificuldade em aceitar que o eleitor brasileiro chegou a esse ponto, né? De tudo que a gente viu, não é uma dificuldade de convicção, é uma dificuldade de observar o comportamento do eleitor nos últimos anos. Eu acho que ele vai dificilmente engolir esse medicamento, né, para relaxar, porque ele não relaxa. É um medicamento que falsamente relaxa. Na realidade, ele provoca ainda mais dores, no sentido de que convoca esse eleitor a tomar posições muito duras, né? Muito duras socialmente, inclusive. Certo. Bom, eu queria muito falar sobre a eleição aqui para o governo de São Paulo, que hoje o nosso tempo terminou. Fica aí o convite para a sua volta e essa conversa fica para uma próxima vez. Venho com muito prazer. Ok? Muito obrigado, uma boa noite. Eu que agradeço.